Hello, guys! Mais um vídeo de revisão para vocês, dessa vez da Globalizante do primeiro trimestre, valendo 4 pontos, com a possibilidade de um extra de 0,4. Então vamos lá. Os assuntos, as 3 turmas já viram comigo, né? Nós tivemos aula na segunda e hoje com uma revisão, mas aqui a revisão a gente consegue seguir um pouquinho melhor o fluxo, porque não tem senta lá, fulano, ô ciclano, para de conversar aí, ô, né? Então, aqui a gente consegue manter um pouquinho mais o foco, ou não, né? Filha e cachorro em casa, então vocês sabem que tudo pode acontecer. Vamos lá, então. Os conteúdos dessa vez são a and some, how many, how much e future with be going to, que são os 3 conteúdos que já caíram na prova anterior, então vocês vão arrasar. Depois temos future with will, intensifiers e comparatives, que são os assuntos novos para essa prova. Alright? Então vamos lá ao nosso AN e SAM. A e AN, como vocês sabem, são a mesma coisa, né? Eles só são usados em situações diferentes. Então a e AN é um ou uma, que é aquele artigo que a gente vai usar antes de um substantivo, né? No singular. Então eu posso dizer a phone, a chocolate, a bottle of water, a teacher, a computer, qualquer coisa que seja no singular, obviamente. Mas a gente vai ter a diferença do I e do N principalmente pelo som da palavra que vem depois, certo? Então, quando a palavra que vem depois tiver um som de consoante, a gente vai usar o A. Agora, se essa palavra tiver som de vogal, a gente vai usar o N. Então, aqui a gente tem os exemplos: a computer, a teacher, a university. E depois a gente tem ali mas teacher, tu falou consoante, mas esse U ali dessa university? Aí que pega a nossa exceção. Esqueci a palavra. A nossa exceção. Já vamos falar sobre ela, antes vamos falar sobre o when. O when a gente vai usar antes de som de vogal. Então, antes de A, E, I, O, U, right? E aí temos an apple, an eraser, an engineer, an hour. Mas teacher, H, exatamente. Gente, o H e o U são as duas principais letras que vocês vão ter que prestar atenção quando estiverem pensando em preencher lá na prova esses espacinhos com A ou com N. Se vocês virem um U ou um H, já levanta a bandeirinha da atenção. O U, ele tem 2 sons. O som de university, uniform, universe e assim por diante. E tem o som de que é o som dele como vogal. Então a gente tem o umbrella, under, uncle, né? Que tem esse som de Já o H, ele tem 2 sons também. O som aspirado, que a gente chama, que é o som que a gente pronuncia, que é de house, horse, hair, né? O som do e a gente também tem o H mudo, que é aquele H que não vai ter som, que é o caso do hour e o caso do honest. Temos uma cachorra aqui querendo participar do vídeo, dar um oizinho para vocês. Oi, galera, como vocês estão? Vou contar uma coisa para vocês. Hoje, o sofá explodiu, gente. A almofada do sofá explodiu, né, Cookie? Gente, cheguei em casa, tinha aquela coisa de dentro da almofada, sabe? Aquela casa inteira. Mas não foi a Cookie, né, Cookie? Explodiu. Ainda bem que ela conseguiu escapar ilesa. Gente, ela estourou uma almofada, daquelas almofadas de sofá gigantona. Então, mas tudo bem, a minha vida é cheia de adrenalina. Então, continuamos. O H e o U, então, ó, eu falo que não vai ter interrupção, mas quando na minha vida eu vou conseguir concluir um pensamento sem ser interrompida, meu Deus? Quando será, Cookie? Me diz! Me diz! Me diz! Então vamos lá. O U e o H são os principais que vocês vão prestar atenção na hora da prova. Então, se o som do U for U, university, uniform, universe,
ele vai ser considerado som de consoante. Se o som for ele vai ser considerado som de vogal, alright? Já o H, se ele tiver o som de house, horse, ela já mudou, não tenho dois cachorros, tá, gente? Ela já deu a volta, já veio pra cá, subiu na cadeira pra cheirar aqui o que que tá rolando. Ah, tipo horse, house, hair, aí ele vai ser considerado uma consoante. Se não for pronunciado, no caso de hour, honest, e mais algumas outras palavrinhas por aí, aí ele é considerado uma vogal. Alright? Já o some a gente vai usar antes de plural ou de substantivos não contáveis. Teacher, o que são substantivos não contáveis? Eu não consigo lembrar. Os não contáveis são aqueles que a gente não consegue contar sem colocar em um recipiente ou usar uma unidade de medida. Então, coisas líquidas, pastosas, em grãos, em pó ou em gás são consideradas não contáveis. Então, eu posso usar some students ou some sugar, ok? Na prova, a questão vão ser frasezinhas onde vocês vão ter que completar com a, and e some e depois vão ter que escolher lá qual é a alternativa que tem a ordem correta das respostas. Aí temos how many, how much. How many, how much a gente entra na ideia dos contáveis e não contáveis, eles também querem dizer a mesma coisa, que é quanto, quantas, quanto, quanta, quantas, quantos. Mas o how many eu vou usar para coisas contáveis e o how much para coisas não contáveis. Então, por exemplo, how many students are there in the classroom? How many pens do you have? E o how much water do you drink in the morning? How much money do you have in your pocket? O many e o much, pelo que eu vi com vocês nas aulas de ontem e de hoje, tá todo mundo muito bem. Então, esse aqui a gente pode passar rapidinho e vamos para o future with be going to. Gente, o future with be going to são aquele tempo verbal para falar sobre o futuro, quando a gente tem um plano para o futuro ou uma intenção para o futuro. Uma coisa que a gente já tem como quase certo. Então, uma viagem, o nascimento de um bebê quando a mulher está grávida, é uma coisa, né, que é um planejamento, é uma intenção, a mulher, o bebê vai ter que sair, né, vai ter que nascer. Então, a gente usa o be going to. A frase afirmativa tá ali a estrutura certinha, negativa, interrogativa, essa estrutura. Dessa vez, a gente não vai cobrar tanto a estrutura na prova, e sim o uso. Então, a gente vai usar be going to quando a gente falar de planos e intenções, então isso, beleza, vocês já sabem. E, claro, a estrutura é importante porque vocês vão ter que completar lá a frase, mas é só completar com be going to e só vai ter um espacinho, be going to ou com will. Então é só lembrar do verbo to be correspondente para aquela pessoa, né, em questão, e usar o verbo, o be going, ou is going to, ou are going to, ou am going to, e o verbo que está lá em questão. E o will também é um verbo que a gente usa, que é um modal verb que a gente usa para falar de futuro, quando a gente vai fazer previsões ou a gente vai tomar decisões rápidas. Ou seja, aquela decisão que eu tomei no momento em que eu estou falando. Ou uma previsão, que é uma coisa que eu não tenho certeza se vai acontecer. Eu acho que nem agora, o tempo tá meio, tá dando um ventinho meio gelado. Então, I think it will rain. Eu acho que vai chover, certo? Então, prestem atenção na prova para vocês terem certeza que vocês estão usando o verbo correto, se é o be going to ou will, prestem atenção nos detalhes. Ou seja, se eu tiver lá, I think, I guess, I believe, I'm not sure, tipo, que é eu acho, eu penso, eu acredito, eu não tenho certeza, então a gente tá falando de will, que é uma previsão ou uma decisão tomada no momento em que eu falo. Já quando eu tenho alguma coisa do tipo, I already bought the tickets, eu já comprei as passagens, ou I'm sure, que eu tenho certeza. Toda vez que eu tiver essas questões ali de ter certeza, que na frase eu demonstro que é um plano, uma intenção ou uma certeza, aí eu vou usar o be going to, certo?
E aí, nisso, vamos para os intensifiers. Os intensifiers são aquelas palavrinhas que a gente usa para intensificar algum adjetivo que a gente coloca dentro da frase. Então, por exemplo, se eu falo, vamos falar de restaurantes, ok? Então, eu vou falar que o restaurante Tajara, não sei se vocês já foram lá, is very good, ok? Very good. É muito gostoso, é muito bom. Mas você come demais, porque a comida é muito boa, mas vale a pena, right? Deixa eu pensar, really. Arriba. Arriba is really nice. O Arriba é muito legal. Por quê? Porque ele tem uma decoração bonita, ele tem comida boa. Gente, essa cachorra carente, eu tô aqui, ó, agoniada, porque ela quer carinho, sabe? Então, deixa eu pegar ela aqui logo de uma vez. Minha Nossa Senhora, arrancou o... Tá, deita aí no colo. Arrancou o cabo do carregador. Tá, nós. Então vamos lá. Aí, o really, meu Deus do céu. O really eu vou usar pro Arriba. Arriba is really nice, que o Arriba é muito legal, né? Realmente legal. Porque é um restaurante gostoso, é um restaurante que é interessante, porque tem uma decoração bacana, enfim. Porque não dá pra tu ser a estrela do coisa. Esse canal é meu, dá licença. O canal é Muri Garcia e não Cookie Garcia. Então dá tchau pro pessoal que eu vou pro chão. Fala tchau, pessoal. Vou lá salvar as almofadas do sofá. Tchau. Vai. E o soul? O soul é tão, tão very, é muito really, é realmente. O soul é tão. Então eu posso falar assim: o restaurante Arveg is so good that every time I go there, I eat a lot. Que o restaurante da Arveg é tão bom que toda vez que eu vou lá eu como muito, right? E o quite, eu vou falar, por exemplo, eu já usei esse exemplo dentro de sala do Quero Café. Quero Café is really good, but it's quite expensive. Que o Quero Café é bem gostoso, é bom, mas ele é um pouquinho caro, eu acho. Não sei vocês, mas eu acho um pouquinho caro. Esses dias eu pedi um café lá, pedi um café, um pão de queijo, foi tipo R$ 30. Eu fiquei, oi, né? Mas tudo bem. Ah, aí, o quite, ele dá essa ideia de um pouquinho. Não é uma coisa exorbitante, não é demais, não é very, não é really, não é so. É tipo um pouco, tá? Agora, se eu falar de, sei lá, uma coisa, um lugar very expensive aqui em Jaraguá, eu nem sei, gente. Não sei. Mas, por exemplo, eu posso dizer que uma Ferrari is very expensive, ok? Que é muito cara, né? Então, tudo que for muito, very, really e so. E quando for um pouquinho, não é aquela coisa, é quite, ok? E aí temos, por último, os nossos comparatives. Gente, dessa vez, os comparatives vão ser usados, vocês precisam saber a estrutura da frase, ok? Então, na prova, vocês vão fazer duas frases com os comparatives. Eu vou dar a imagem para vocês e vocês vão ter que fazer uma frase comparativa sobre aquela imagem. Então, se preparem para saber as regras das palavras curtas, dos adjetivos curtos, e se preparem para saber a regra dos adjetivos longos. Entenderam? Entenderam? Vai ter, talvez, será, um de cada, né? Então, lembrem, os adjetivos curtos, que são aqueles com um ou dois, ou duas sílabas, eles vão ser acrescentar? Você vai acrescentar o E, o ER, depois do adjetivo. Então, tall, taller, certo? E não pode esquecer do dead. O big, gente, ela tá correndo atrás do rabo agora. Eu não sei se no último vídeo, se era no último vídeo do sétimo ou do oitavo, que ela tava comendo a parede, agora ela tá correndo atrás do rabo. Eu nunca vou conseguir gravar um vídeo sem ser interrompida. Eu acho que eu vou ter que subir um morro, sei lá, lá da Queseta e ir lá. Mas eu tenho certeza que o dia que eu for e estiver gravando um vídeo, eu vou escutar lá de longe, teacher! Porque tá, eu não consigo concluir o pensamento, gente. Não dá, não dá.
Mas vamos lá. O big, que é, consoante, vogal e consoante, eu dobro a consoante e acrescento o ER também, sem esquecer do den. Já a consoante mais Y, eu vou tirar o Y e acrescentar IER. Então fica happier e também não posso esquecer do den. E por último, os adjetivos longos, que são aqueles com três ou mais sílabas, eu coloco more o adjetivo e then. Temos exceções, teacher? Temos! Essas exceções são importantes para a prova agora? Não. Então, não se preocupem com isso agora. Isso é um problema, não é um problema. Para a próxima prova de 3 pontos do trimestre que vem. Então, com isso, concluímos os nossos assuntos. Então, qualquer dúvidas, Teams Muriel Vera Garcia, pelo e-mail muriel.garcia@maristabrasil.org ou então ao vivo na nossa aula, que será amanhã ou quinta-feira antes da prova. E é isso. Bons estudos. Qualquer coisa, estaremos na próxima aula para tirar as dúvidas. Beijos! Tchau, tchau!